no mundo inteiro, a história da nossa civilização, por exemplo, ela mostra que grandes manifestações deram grandes resultados. Por exemplo, a gente tem na mente, geralmente, depois da modernidade aí, as grandes revoluções, a Revolução Americana, né? E depois, maior ainda, me parece, a Revolução Francesa, né? Que mudou substancialmente a forma como a gente via a questão dos privilégios, a questão de a quem pertence o país, a quem pertence o Estado, né? Então houve mudanças muito fortes. Em vários outros países a gente teve sempre grandes mudanças a partir de manifestações, a partir do momento em que as parcelas da população vão à rua demonstrar suas intenções. No Brasil, me parece que isso não tem ocorrido da forma como seria de se esperar, justamente porque nós temos uma política que foi sequestrada. Nós temos o poder, o Estado brasileiro foi sequestrado por parcelas, por grupos de uma elite completamente conservadora, uma parte do sistema financeiro que, mesmo na contracorrente de toda uma tendência mundial, por exemplo, contra agrotóxicos, em favor da natureza e tudo mais, aqui a gente age ao contrário. E isso é o quê? Isso é porque o povo assim concorda? Não me parece. Quando se fazem pesquisas mais sólidas, o povo demonstra que ele não está contente com isso. Mas ele diz, nessas pesquisas, ele demonstra, por exemplo, rejeição a todas essas propostas, mas isso, então, veja, quando você tem uma população que 97% da população é contrária a determinadas políticas e essas políticas continuam funcionando, isso significa que o povo não está sendo ouvido. Não é que o povo não se manifesta, ele se manifestou, ele deu sua opinião, mas ele não está sendo ouvido. Por quê? Porque o poder foi sequestrado. Porque o povo, de fato, ele não participa das instituições democráticas. Aí sim, por que o povo aguenta esse tipo de sequestro da sua política, das suas vontades? Aí é um pouco mais complicado de se explicar, né? Nós somos um povo formado a partir de muita violência que continua sendo uma violência recorrente. Por exemplo, a gente voltou às páginas, às estatísticas mundiais de trabalho escravo, né? De desmatamento, de retorno de doenças que estavam completamente eliminadas, né, do país. É complicado de pensar como é que a gente suporta tanta contrariedade aos nossos anseios. Talvez, aí de novo, sempre os mesmos elementos: falta de vivência democrática, desconhecimento dos seus próprios direitos, falta de uma formação crítica mais consolidada, mais substancial. São alguns dos elementos. E, por outro lado, uma violência muito grande e uma manipulação, sobretudo por grandes setores da mídia brasileira, que estão, vamos dizer assim, a favor desses processos de sequestro do Estado mesmo, né? A grande mídia brasileira, ela é controlada por poucas famílias, né? E isso se dá há muito tempo, né? E, sobretudo nos últimos anos, a própria comissão de comunicação, ela foi tomada, vamos dizer assim, por grupos religiosos que distribuíram canais que nem sempre têm, vamos dizer assim, uma tarefa de esclarecer o povo ou de lutar para que os interesses do povo sejam levados em conta, mas sim para a manipulação, para gerar medo, para gerar sentimento de culpa, ou seja, tudo isso muito pouco republicano. Isso talvez nos ajude a explicar um pouco por que não se tem uma vivência realmente republicana, democrática no país. Já que a gente está falando de Brasil e do povo brasileiro, com uma passagem que eu gosto muito do Darcy Ribeiro, justamente no livro O Povo Brasileiro dele. Eu vou pedir licença então para citar uma breve passagem do Darcy Ribeiro. Nunca houve aqui um povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria prosperidade. O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores explorada, humilhada e ofendida por uma minoria dominante, espantosamente eficaz na formulação e manutenção de seu próprio projeto de prosperidade, sempre pronta a esmagar qualquer ameaça de reforma da ordem social vigente.
O Darcy Ribeiro me parece que explica bastante do que é o nosso país. Por outro lado, apesar de ser bastante duras as críticas que ele faz, ele é um otimista, porque ele mostra que o povo brasileiro ainda está por se fazer, é diferente de nações velhas, já consolidadas. Nós temos muita coisa para ser no futuro. O que me parece mais necessário é que a gente aproveite as oportunidades e não continue gastando, perdendo oportunidades de nos tornarmos uma grande nação. A gente tem tudo para ser uma grande nação, né? Uma grande república, eu diria, mas a gente tem pecado muito na tomada de decisões, nas horas de tomada de decisão, de grandes decisões, a gente tem deixado passar essas oportunidades. E estamos sendo cada vez mais saqueados, o Estado mais deteriorado, mais pauperizado, entregue a interesses alheios aos nossos, né? Isso que me parece que deve ser resolvido para que a gente possa ter um país mais democrático e mais respeitoso com a ampla maioria dos seus cidadãos.